Segue o VAR Podcast. Eu quero aplausos. E hoje iremos falar do Brasileirão. Campeonato maravilhoso. Não vou falar que o Brasileirão não é o maior campeonato. Tá errado. E pra ele que é acostumado, você sabe que eu não tô sozinho, que eu não sou maluco. Eu tô aqui com ele, o gremista da Shopee, que não torce e nem se alegra quando o próprio rival perde. Então aí, Ricardo Miranda, fala lá, hipócrita. Fala, galera. Isso é mentira, porque hoje é o dia mais feliz da minha vida, depois da derrota do Flamengo no último episódio. E eu tô alegre por muitos motivos, e um deles é por finalmente Guilherme voltar a conduzir o programa. Eu tô aqui com ele também, o nosso palmeirense, que vai estar com o coração na mão hoje, que hoje tem a semifinal, hein, do Palmeiras e Boca Juniors, no dia que a gente tá gravando. Então é ele, Kepler Ribeiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os nossos ouvintes. E vamos ver aí Palmeiras e Boca Juniors. Como torcedor, minhas expectativas não são boas, mas vamos aguardar aí. E alegre também pela derrota do Internacional. Eu também tô. Claro, muito alegre. Esse moleque é um hipócrita. Mas é isso, vamos seguir, porque o assunto não é esse hoje. Vamos deixar depois. Hoje eu já falei, vamos falar sobre o Brasileirão. Eu já queria começar perguntando pra vocês o que vocês estão achando do Brasileirão. Rapaz, muito interessante, que parecia ser um campeonato fácil pro Botafogo. Começa a se complicar, né? O Bragantino chegando aí na surpreendente vice-liderança. E ao mesmo tempo aí as reações aí do pessoal da briga do rebaixamento aí, o Santos goleando o Vasco, que vinha de uma sequência de bons resultados, né? 3 vitórias seguidas. E também o próprio Goiás, né? Que conseguiu um empate com o Botafogo aí na última rodada. Ao contrário do que muitos tentam menosprezar como o técnico do Palmeiras, o Abel Braga, o Campeonato Brasileiro é sim um campeonato emocionante. Eu acho sensacional. E desde hoje de manhã que a tá chamando o Abel Ferreira de Abel Braga. Não, desculpa, perdão, é verdade. É porque eu tô num ranço, e olha que eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu tô num ranço do Abel Ferreira que eu acho que eu tô preferindo o Abel Braga lá, do Internacional campeão mundial. Eu só acho que com o Abel Braga o Palmeiras ganhou o Brasileirão, né? Mas... É verdade. E tu, Ricardo, o que tu tá achando desse Brasileirão aí? Cara, tá uma merda. Não, brincadeira. Cara, tá bacana. Nas duas pontas da tabela tá interessante. Se na zona de rebaixamento o interessante é porque tem dois times ditos aí como os grandes, né? Disputando pra não cair, que é o Vasco e o Santos. Na outra ponta, que é na briga pelo título, o interesse tá mais porque ninguém quer ganhar do que porque tá muito competitivo, né? Que é alguém que a gente vai poder depois falar, né? Discorrer um pouco mais. Mas eu tô achando um campeonato legal, cara. Principalmente por conta do Grêmio. Finalmente eu vou poder falar do Grêmio de uma forma mais aberta, né? Porque parece até que eu não sou torcedor. Não parece. Tu não é torcedor, galera. Pô, isso aqui é uma fachada aí, você. O público não é besta, beleza? O Brasil tá vendo. Eu já tô, né? Pra mim, o Brasileirão poderia estar melhor se o Flamengo fosse líder, né? Mas o clube não ajuda, mas tá interessante, cara. Ainda mais nessa reta final. O Botafogo tá naquela se vai ser o Arsenal da temporada. Se vai pipocar, porque cada jogo tá pipocando, né, irmão? Então, tá dando esperança pra outros times. O Bragantino, pro Grêmio, né? Palmeiras até. Tem uns iludidos aí, outros flamenguistas, que acreditam que o Flamengo consiga, né? Assim, não quero ser o flamenguista mas vamos abrir o olho aí, vocês também estão malucos, pô. Eu sou flamenguista, mas, pô, bora ter consciência também, irmão. Porra, cara, o time tá perdendo o título desde o começo do ano, vocês acham mesmo que vai ganhar o Brasileirão? Aí, pô, vamos procurar um psicólogo legal. Não é possível, cara. Não, tipo, eu coloco o Flamengo como o grande candidato ao título, assim, sinceramente. Cara, não. Pelos jogos, tu viu os jogos, claramente tá jogando um nível de jogo de eterno, porque toda vez quando entra em campo estão mortos. É impressionante, cara. Mas vamos comentar pra vocês aí, ó. Gostam da gente falando dos clubes brasileiros, a gente vai comentar dos 20, beleza? Hoje não vai ter time que a gente acha que nunca comentou aqui no Segue o VAR. Então vamos começar dos rebaixados até chegar ao líder, né? Então vamos começar com os 5, né?
Começando de baixo para cima, vamos lá. E tem Curitiba, América Mineiro, Bahia, Vasco, Goiás e Santos, nessa ordem. O que vocês acham aí nessa luta contra o rebaixamento? Quem que pode escapar aí desse... Eu acho que todo mundo vai ser rebaixado. Mano, assim, sinceramente, eu acho que já tem 2 times rebaixados, aí não tem mais como escapar. E é o Curitiba e o América Mineiro. E o América Mineiro, em especial, eu digo assim com muita tristeza. Até porque o time vinha aí a cada temporada, pelo menos de 2020 pra cá, só subindo um degrau, assim, né? Fazendo boas campanhas de Brasileirão. Uma ou outra lutando pra não cair, né? Mas ok. Mas pelo menos tava, sei lá, disputando Sul-Americana, como foi nesse ano. Ou então Libertadores, no ano passado, que foi um negócio assim histórico. Então, assim, eu vejo o América Mineiro e o Curitiba como esses times assim que não tem mais como escapar, né? E o América Mineiro, eu falo isso com muito pesar. Curitiba não me importa muito com o Curitiba. Aí eu acho que mesmo a disputa aí para as outras 2 posições de quem vai ser rebaixado vai ficar mesmo entre Bahia, Vasco, Goiás e Santos aí. E até talvez um Internacional, né? Mais ou menos. Tipo, eu até fiquei assim em colocar o Internacional, mas como os outros times, o Santos, Goiás, o Vasco, eles já estão desde o campeonato flertando com o rebaixamento, aí eu botei o Internacional mais pra... Eu nem coloquei o Internacional na luta contra o rebaixamento. Dois reclamam quando eu falo que é gremista da Shopee. Mas vai lá, Kepler, fala lá o que tu acha daí dessa luta contra o rebaixamento. Dessa luta contra o rebaixamento, cara, eu acho que assim, matematicamente já era pro América Mineiro e pro Curitiba. O América Mineiro é até um time, tem até uma torcida fora da torcida deles, mas acho que não dá mais. E o Curitiba, sinceramente, é um time chato, cara, assim. Inclusive, falando isso, a gente vai ter haters lá em Curitiba, o que não me abala, porque é o time que ganhou só o Campeonato Brasileiro de 85 e nunca mais fez nada de importante, assim. Então, acho que Curitiba e América Mineiro já estão rebaixados. Agora a briga aí, Bahia, Santos, Vasco. E eu colocaria o Internacional porque a distância não é tão grande, entendeu? Há um risco aí. E as pessoas, o time do Internacional é bom. É bom lembrar que quando tava com o Mano Menezes aí, o Internacional não tinha nem possibilidade de avançar, né, na Libertadores. Aí botou o Kudê, misteriosamente o Kudê conseguiu fazer o Internacional render, mas não é um time, esse time aqui não vai ser rebaixado, maravilhoso, entendeu? É um time tecnicamente bem postado. Mas assim, dessa galera assim que direta aí que tá mesmo no facão aí da briga, eu acho que o Vasco e o Bahia tem mais força pra sair dessa zona do rebaixamento que o Santos. O Santos, por exemplo, ganhou do Vasco 4-1, como já tinha feito uma vitória lá rodadas atrás, mas aí passa 2, 3 rodadas tendo resultados ruins, né? E agora na reta final isso pode ser prejudicial, né? Mas vamos aguardar, porque tá, essas 2 vagas finais aí pra Série B, tá entre eles aí a briga. Pra mim também é América, óbvio. É fato. Agora o Bahia, o Vasco, o Goiás e o Santos, e pra mim até o Internacional vão brigar pra isso aí. Eu ainda acho que o Internacional tem chance sim de cair. Mas aí, claro, como um belo rival do Vasco, não tô nem aí. Eu quero que seja rebaixado mesmo e dane. Mas, cara, eu acho que tem força sim pra sair também. Mas, por ser justo, eu acho que tem um grande time pra sair, pra fugir do rebaixamento e empurrar, quem sabe, um Goiás ou até o Santos, né? O Bahia também tá tentando fugir, mas sei não, cara. Eu acho que o Santos consegue sair mais desse rebaixamento, fugir mais do rebaixamento do que o Bahia. Posso estar errado, mas eu acredito que possa, nesse rebaixamento, talvez o Goiás e o Bahia fiquem para fazer companhia pro América e pro Curitiba. Palpite ousado. E temos aqui, vou dar o crédito, eu não sou canalha, beleza? Nosso querido Ricardo Miranda trouxe aqui pra gente sua grande pesquisa, né? E 3 clubes aqui desse rebaixamento viraram SAF, que é o Vasco, que é da 777, o Bahia, que tá no grupo City, e o Curitiba, da Tricor, que agora é investimento. Então, o que vocês acham disso aí? É o investimento que tá cedo demais, por isso que ainda não tá dando resultado? Ou como é que é? Não estão sabendo mexer ainda com o clube? Não estão fazendo um bom trabalho, essas SAFs, certo? Rapaz, inclusive aí fazendo essas pesquisas de investimento, eu fiquei muito surpreso com o investimento do Bahia, né? De mais de 90 milhões de reais, e aí a questão pode ser, ainda é o início de um investimento, mas também pode ser contratações erradas, né? Que acontecem muito, e talvez o Botafogo, desde o ano passado, tem feito isso, de procurar contratações de jogadores que
aparentemente parecem que estão mal ou estão fora do mercado e conseguem resgatar e transformar esses jogadores pro time, né? Se torna um jogador pro clube, pro elenco, né? Um jogador de equipe, não um jogador individual. E mesmo, por exemplo, o Curitiba, que contratou o Slimani, a Argelina aí que jogou a Copa do Mundo aí em 2014, ainda é pouco, porque ele é um grande jogador no meio de jogadores comuns, né? E do Vasco, me causa muita surpresa do Vasco, porque assim, a priori eu pensava que o Vasco ia estar brigando ali por vaga na Sul-Americana, até da Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro mostrou o contrário, aí uma briga infinita contra o rebaixamento e só começou a sair da zona do rebaixamento depois que veio o técnico Ramon, né? Que deu um gás a mais aí pro Vasco. Mas aí tem dois fatores, né? Talvez contratações erradas, né? E investimentos que ainda são iniciais e que podem demorar um pouco, né? Eu acho que o Botafogo é um bom exemplo disso, né? Que é agora que o Botafogo aí tá conseguindo um título visivelmente mais forte, né? Apesar de toda a vontade do time de não querer esse título. Exato. Não, e a questão da SAF é algo muito delicado, porque eu acho que o torcedor acaba se iludindo muito com essa questão, porque acaba parecendo que o time tá no modo carreira, né? Que vai contratar um Messi, um Neymar e vai ser campeão de tudo. Mas, cara, é algo muito difícil, porque não é só colocar o dinheiro, você tem que saber investir bem esse dinheiro e contratar jogadores fundamentais para o time. E não é só porque o jogador tem um grande nome que ele vai conseguir ajudar o teu time. É isso. Então é bem delicado, por exemplo, tu deu o exemplo aí do Botafogo, também tem o Bragantino, que demorou para engrenar. Então, logo agora, que parece que só agora que tá começando a dar certo. Mas, cara, já tem um tempo já essa questão aí do Bragantino. Então é algo que demora muito até o time se acertar. O Vasco até que deu tá dando essa ilusão para os torcedores que tá dando certo, né? Perdeu pro Santos, mas nos últimos jogos conseguiu montar um bom time. Pegou uns jogadores que, por exemplo, o Veguete, que eu, por exemplo, nunca ouvi falar, mas que tá ajudando. Às vezes são peças que você nunca ouviu falar. Pode ajudar, é saber não só ir no óbvio, mas procurar jogadores com potencial que vai ajudar a SAF e vai ajudar o time. E o que tu acha aí, cara? Cara, em relação ao Vasco, algumas contratações, eu fiquei com a sensação de que seriam as mesmas ainda que o time não fosse uma SAF. A diferença é que, ao invés de, sei lá, trazer o cara emprestado, comprou. Sei lá, um Léo Pelé, Lucas Piton, sabe? Léo Jardim. Tem o lado positivo de que, ok, os jogadores são do time, eles vão ficar aí um bom tempo na equipe, mas parece que foram contratações, assim, sem considerar o Léo Pelé, que tá jogando bem, né? Ou então o Jardim. Mas foram contratações que não tiveram tanto impacto real no time, assim, de fazer ir pra frente mesmo. Eu acho que o principal exemplo disso é o tal do Orelhano, né? O atacante aí, que o Vasco gastou 20 milhões no cara e até agora não deu muita coisa, sabe? É aquilo, né? Torcer para que esse investimento a longo prazo comece a dar fruto, porque agora não tá dando, né? A verdade é que as contratações que começaram a fazer um diferencial pro Vasco vieram só agora nessa janela. Somente aí o Veguete, que tu falou, né? Também viu o Payet, que foi um negócio assim, absurdo, que eu jamais imaginaria. Eu não tô acreditando que o Payet brotou no Vasco, do nada. Cara, é muito estranho. Aí realmente parece o modo carreira, né? Verdade. Quando tu traz um cara nada a ver, tá ligado? Exato. Pô, aí o torcedor lá do Vasco pegando um jogador qualquer e colocando atrás o nome Payet, tá ligado? Parece isso. Loucura. É o que tem que ser trabalhado ainda, né, cara? Não é o que funciona. E eu não digo só assim no Brasil, porque se tu for ver, até na Europa é um trabalho demorado. Não é assim só no estalar de dedos que isso funciona. Por exemplo, o John Textor, ele também é dono do Lyon. E o Lyon é o lanterna do campeonato francês. Então, não é só no Brasil que isso acontece. Sim. Verdade. Não demora, não. Tipo, não é porque virou SAF que aí vai acabar com todos os problemas do time, que vai acabar com o histórico que o Vasco tem nos últimos anos, né? Que, obviamente, isso influencia. Exato. E também não vai acabar com certas limitações, times como Bahia ou então Curitiba, principalmente,
vão ter, porque são equipes tradicionalmente sem a mesma expressão, sem a mesma grife que outras equipes. Não é porque virou SAF vai automaticamente trazer os melhores jogadores. Uma certa estrutura de onde os melhores jogadores continua. Flamengo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras. Então não é assim, realmente é um trabalho, é uma construção. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai subir um pouquinho a tabela, vamos falar agora do 14º até o 10º colocado do Brasileirão. E o 14º tem o Inter, logo acima Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá e o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. E já está garantido na Libertadores também. E aí, o que vocês acham aí desses times aí? Acham que pode subir ainda mais na tabela? O que eu acho aí, cara? Cara, eu acho que seria muito bom se o Inter caísse, ainda que não tenha colocado, né, como um dos possíveis rebaixados. Seria muito bacana se o Inter caísse. Mas eu acho que não vai. Vai ficar ali no meio da tabela mesmo. Agora mesmo que não vai cair, porque não tem mais a desculpa que tá jogando outra competição, né? Já caiu na Libertadores. Agora só tem aí que garantir pelo menos a permanência na Série A. E quem sabe ali uma vaguinha na Sul-Americana. Eu acho que vai conseguir, ainda que fique em 14º, porque, sei lá, digamos que o Fluminense ganhe, já abre mais uma vaga para pré-Libertadores e também para a Sul-Americana. Então, eu acho que o Inter, ainda que continue essa nojeira que está, ainda consegue uma vaga. Que é um negócio que eu acho até meio absurdo, assim, né? Equipes que têm mais derrotas do que vitórias no campeonato conseguindo vaga para torneio continental. Aí, em relação aos outros times, eu acho que vai ficar na mesma, assim. O Corinthians vai continuar aí, hora vencendo, hora perdendo. Eu não vejo muita perspectiva de crescimento. Agora, o Cruzeiro, cara, é um negócio triste, porque no começo do Brasileirão eu esperava mais. Eu não sei vocês, assim, mas eu esperava que o Cruzeiro conseguiria disputar ali pelo menos ficar ali em 8º, 9º colocado, né? É verdade. É verdade. Até porque o time do Cruzeiro é um time normal, né? Assim, de modo geral, é como o pessoal do Fala Cobertura fala, né? É um time fantasma, né? Parece que ninguém. Se tu procura assim, notas na imprensa esportiva, quase ninguém fala do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá há um tempinho nesse meio de tabela aí. Eu sinceramente acho que o Cruzeiro não cai, não, vai ficar nesse meio aí. Agora, Corinthians Internacional, por causa da irregularidade, tem risco se a galera lá, tipo Santos, Bahia, Vasco, continuar em sequência de vitórias. Aí eles começam a ter um risco de rebaixamento mais forte também, né? Tem isso, vai depender muito das próximas atuações, né? E como a torcida do Corinthians viu, só mudar de técnico não resolve. Esses 5 clubes, eu acho que não tem muito o que falar muito deles, assim. Acho que o Inter e Corinthians correm um certo risco de cair, mas também acho que assim, não cai, não é rebaixado, não vai ser rebaixado. Mas, cara, acho que Cruzeiro, Cuiabá e São Paulo não tem muito o que fazer, então, do que falar, né? Então, o São Paulo já garantiu o título da temporada, agora é lutar por uma vaga, possivelmente só já tá na Libertadores, então conseguir manter essa boa colocação no campeonato, né? O Cruzeiro e o Cuiabá acho que estão fazendo um campeonato padrão deles, como sempre, e eu acho que decepciona mesmo os torcedores do Corinthians. Realmente o time está em 13º campeonato, sendo que podia estar facilmente brigando pelo G4, porque time tem, apesar de perder o Roger Guedes, que era o principal jogador daquele time, tem um time que dava para disputar legal. Contratou o Rojas para ajudar e, cara, não tá dando tanto resultado assim. Mas acho que é o que entristece, né? Até o Inter, não vou dizer assim que até o Inter tá nessa, porque o Inter não tá jogando bem há uma certa temporada, né? Não é de hoje, é de uns anos atrás. Então acho que esses 5 não tem muito o que ser falado, não, cara. Tu falou do Rojas, né? Assim, ele jogou muito mal contra o Fortaleza, né? Na verdade, eu não queria nem falar do Corinthians, queria falar do Cruzeiro, assim. Tipo, eu acompanhei o início do campeonato e eu realmente vi o jogo do Cruzeiro e o time tava jogando muito bem, assim, com o Pepa, né? Que nem tá mais no time. O que vocês acham que aconteceu, assim, pelo menos ali no início de Brasileirão, pro time degringolar do jeito que aconteceu? Cara, eu falando por mim, eu não acompanhei tanto futebol assim do Cruzeiro. Tanto se perguntar aí pra mim, eu não vou saber muita coisa. Mas, cara, eu acho que
o time em si não estava preparado para o campeonato, né, inteiro dessa forma, porque é um time que também está se reconstruindo. Estava há um tempo já na Série B. Eu acho que mudou muito o time também. Trouxe outros jogadores, tentou reformular, trouxe o Pepa, foi demitido. Eu acho que isso acaba afetando, né, essa questão dessa mudança o tempo todo, né, dessa questão até de entrosamento do time. Mas eu acho que pro Cruzeiro, que comparado ao Cruzeiro de anos atrás, esse Cruzeiro de agora tá até numa posição boa, cara. Tá numa posição padrão. Não tá lutando pelo rebaixamento, mas, cara, eu acho que é isso. O Cruzeiro não é mais aquele Cruzeiro que tá pronto para disputar Libertadores ou as competições em si, Brasileirão, Libertadores ou Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Acho que ainda não tá tão preparado assim. Talvez um Brasileiro, uma Copa do Brasil, mas tem que ser um time, tem que se organizar, né? Até porque eu vi o Cruzeiro, sei lá, 2013, tempos atrás, que tinha o Arrascaeta, pô, o Everton Ribeiro era um time absurdo. Mas esse time aí é completamente diferente. Nem Fábio tem mais, né? Então, cara, essas mudanças acabam afetando muito o time. Eu realmente esperava assim mais, porque eu vi os jogos e ia muito bem. Eu lembro até mesmo do jogo contra o Fluminense, que o time perdeu, mas assim, jogou muito. O time perdeu, mas jogou muito bem. Eu acho, eu também concordo, foi isso aí mesmo, assim, não tinha um time preparado para disputar lá em cima contra as outras equipes, mas aí também teve uma queda de rendimento de jogadores chaves, o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues era um dos artilheiros do Brasileirão no início, sabe? Agora pelo que eu vi, ele tem tido até reserva em algumas partidas, sabe? Então acho que times como Cruzeiro, Corinthians, eles perderam jogadores importantes ou eles decaíram o ritmo, e isso foi atrapalhando a equipe, né? Cruzeiro com o Bruno Rodrigues e o Corinthians, sem dúvida, após a saída do Roger Guedes. Perdas significativas aí que deixaram os times desfalcados, né? E o Guilherme tocou num ponto fundamental, né? O Cruzeiro, até mais do que o Corinthians, é um time em reestruturação, né? E não tem como. É isso, a torcida do Cruzeiro podia até estar esperando algo diferente, mas ainda não é o Cruzeiro de anos atrás aí de disputar Libertadores, Sul-Americana e tal, né? Esse time vai ficar aí no meio de tabela. Rebaixamento acho que não tem risco não, mas é um futebol difícil de assistir do Cruzeiro, viu? Eu assisti o outro dia, dormi e já acordei em outro jogo. Eu só queria, falar aqui que outra coisa que esses times, assim, eles mostram, São Paulo, Corinthians, São Paulo, Corinthians e Internacional, principalmente, é que quando, sei lá, um time ele precisa focar em um campeonato nas Copas. No caso do São Paulo, aí focou na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil. O Corinthians também focou nas duas, mas chegou mais longe na Sul-Americana, até a semifinal. O Inter chegou até a semi da Libertadores. Então, quando o time ele não tem muita estrutura, quando não tem um time muito forte, quando ele escolhe as Copas, ele prioriza, ele tem muita dificuldade no Brasileirão. E eu acho que isso é uma característica, aí eu não sei se é ruim ou se é boa do Brasileirão, né? Que é uma competitividade muito forte que massacra os times que não tem estrutura assim, para jogar mais de uma competição, né? Tem que conciliar a Brasileirão com Libertadores ou Sul-Americana, né? E a Copa do Brasil. Então, eu acho que muito do que foi a temporada do Inter, além de outros problemas, né? Do Inter, do Corinthians, do São Paulo, foi isso. Foi não estar preparado para jogar tanta competição, cara. Eu ia falar justamente do São Paulo, assim, que ganhou agora a Copa do Brasil e eu acho que até que vai melhorar até mais o campeonato. Eu acho que pode até assumir uma nova posição, talvez, porque, né, realmente não tinha, esse time não tem acho que um elenco em si para jogar tanta competição, não tá tão preparado. Isso aí vem até por conta das temporadas passadas, né, muitos desses não tá disputando, não estavam mais acostumados a disputar tanto o campeonato. Então acho que o time acabou desacostumando e nessa acho que acabou sentindo, né? O São Paulo até disputar a final da Copa do Brasil estava, acho que quase no rebaixamento, talvez, né? Começou a subir agora porque foi campeão, o time também ganhou uma moral, deve ser falado, o time
Pô, foi campeão em cima do Flamengo, fez uma boa Copa do Brasil. E, pô, isso dá uma confiança pro time. Então, acho que pode acabar subindo mais posições. O São Paulo, né? Mas tipo, o Corinthians, acho que, cara, vai ter que mudar muita coisa. Porque um time que também não venceu nada no campeonato, isso não só de hoje também, tem que mudar a cabeça do time, tem que rever. Porque, cara, eu como falei, o elenco só tem que, pô, melhorar. O Yuri Alberto, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali é bizarro, não é possível, não. Isso ali tem que chamar a polícia pra ele, pô. Tem que chamar a polícia. Alô, Polícia Federal! Ah, velho, não dá. Um negócio complicado, assim. E ele tava indo bem no Zenit. Ele tava bem no Zenit na temporada passada. E começou bem no Corinthians, até com o Vitor Pereira. Mas aí nesse ano, um negócio absurdo. O cara virou um pereba, pô, da bola. É impressionante os gols que ele perde. Ele virou uma piada. E não merece, porque é um grande jogador. Exato. E quem fica puto é esse cara aqui, ó. Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! Esse aí fica... Fala a verdade pra você. Vamos lá. Vamos subir a tabela e vamos agora falar do nono até o quinto colocado, começando aqui pelo Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense e Flamengo. Como é que vocês analisam esses 5 aí, Kevin? Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. Olha, times com equipes bem entrosadas, né? Inclusive aí o Fortaleza eu acho que vai se dedicar mais aí à final da Sul-Americana aí no final de outubro. Essas partidas aí vai jogar com um time misto aí. O Vojvoda, inclusive, consegue fazer isso muito bem. E o Fluminense aí, eu acho também que talvez tenha até possibilidade de subir aí, dependendo do empenho aí do time, né? De quanto ainda quer esse Campeonato Brasileiro ou vai se dedicar mesmo à final da Libertadores, né? Vai ficar essa dúvida aí. Mas eu acho assim, são 4 equipes que têm um times, se você olhar bem, assim, tem craques, tem um conjunto, né? Mas o Ricardo tocou num ponto fundamental. Nenhuma equipe do Brasil está preparada porque o pessoal falou a hegemonia, né? Tipo, o pessoal falou muito que o Flamengo e o Palmeiras têm time para hegemonia. Os dois mostraram aí que na hora que vai disputar várias competições, o Abel Ferreira aí tem chilique aí, quando os repórteres tocam justamente isso, na falta de banco que tem o Palmeiras. E o Flamengo não vou nem entrar aí porque Guilherme já sofreu bastante bullying aí nos episódios anteriores. Mas de modo geral aí, talvez quem suba um pouco nessa tabela é o Atlético Mineiro, porque tem um time mais entrosado, tem um Hulk que incrivelmente continua em forma, continua concentrado e ajuda e faz diferença para a equipe, né? Já eu acho que o Atlético Paranaense vai ficar nessa zona aí de Sul-Americana mesmo, de modo geral. Não, o Kepler falou da hegemonia, né, que o Fluminense e o Palmeiras têm essa possibilidade. Aí, de novo, eu toco na questão de jogar várias competições. E antes eu tava falando que não tinha muita estrutura, elenco mesmo, como Corinthians, Inter e São Paulo. Eles tinham essa dificuldade. E tanto é que ficaram na parte de baixo, ainda que tenham chegado longe de outras competições. No caso do Fluminense e do Fortaleza, eu acho assim que junto com o Botafogo, não necessariamente o Botafogo de agora, mas um Botafogo de algumas rodadas atrás, né? Ou pelo menos do primeiro brasileiro, da primeira metade do Brasileirão, eu acho que são as melhores equipes que jogam o melhor futebol. Mas no caso do Fortaleza e do Fluminense, por terem chegado em finais de competições internacionais, isso meio que tirou o time da disputa do título, né? O Fortaleza, por exemplo, em 2021, já com o Vojvoda, ficou em quarto colocado no Brasileirão. Exatamente. O Fluminense, para mim, óbvio que teria futebol para disputar com o Botafogo o título, mas aí não é o Fluminense, acaba que é o Bragantino. É um Grêmio que tem, na minha opinião, ainda que esteja no time, tem um elenco e futebol inferior ao Fluminense e tá na frente da tabela. E tá mais perto do título. Então, assim, o brasileiro, ele acaba com essas coisas, assim, tipo, é muito competitivo, mas certas equipes que acabam priorizando outras competições não conseguem chegar, sabe? Não tá nem entre os 4 melhores, né? Então, é assim que eu analiso alguma dessas equipes aí que estão entre a... Não, e puxando isso que o Ricardo tá falando aí
das equipes, né? Inclusive o pessoal fica falando, o Abel Ferreira é um dos técnicos que fica criando teoria da conspiração, dizendo que não quero que o Palmeiras seja bicampeão, mas na verdade o time não tem elenco para disputar várias competições, né? E na Libertadores mesmo tem mostrado isso. E no caso do Fluminense, que como o Ricardo falou, Fluminense e Botafogo, que tem, em termos de futebol, de você assistir um bom jogo de futebol, são os que apresentam o melhor espetáculo, né? Eles também, o Fluminense acho que vai se abdicar um pouco do Campeonato Brasileiro para se concentrar no título que ainda não tem, né? A nível internacional, que é a Libertadores. Falando desses 5 times, assim, acho que pra mim o que talvez mais se destaca é o Fortaleza, cara. Porque, pô, pegar o histórico do Fortaleza, cara, das temporadas passadas, pô, é uma muito boa temporada do Fortaleza, cara. Levar o time à final de Sul-Americana, se manter em nono, pô, é uma boa colocação, aliás. Eu vejo como, talvez, desses que eu citei, o melhor trabalho, cara. Sim, Porque é difícil, pô, Fortaleza do Nordeste e, assim, pô, não tem o mesmo elenco, não tem o mesmo dinheiro que esses outros times têm. Então, e é um time que, se tu for pegar de 2018 pra cá, só vem crescendo, cara. Vem mostrando isso. O Vojvoda transformou esse time, fez jogar muito mais futebol feio, mas o time também veio crescendo e antes dele chegar. Então é um time que eu acho que mais me surpreende, eu vejo que tem o melhor trabalho desses que eu citei. Eu acho merecido e pode conseguir até chegar, às vezes, em sexto também, porque não tá não tem tantos pontos assim. Calma aí, perdi aqui a posição do Fortaleza. Voltando, o Fortaleza ele não tá muito atrás desses outros times, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense tá com 41 pontos, o Fortaleza 39. Dá pra ele chegar lá em cima tranquilamente, assim como os outros, Atlético Paranaense, Mineiro, mas eu acho que o Fortaleza, ainda mais se vencer também a Sul-Americana, que a moral aí sim vai subir mais ainda. Então eu acho que o Fortaleza é o que tá tendo o melhor trabalho desses aqui. O Flamengo não vou nem citar hoje, que eu não quero perder mais minha paciência. E Guilherme, Vou deixar pra... só fazendo um acréscimo aí da tua fala, a questão do Fortaleza ainda é mais espetacular, tu falando em questão de dinheiro, né? Quando a gente vê o investimento do Bahia de quase mais de 90 milhões e o Fortaleza com menos do que isso, mais um trabalho a longo prazo, conseguindo aí uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, chegando numa final de Sul-Americana, repetindo o feito. E olha que faz tempo, do CSA, quando chegou na antiga Taça Comebol contra o Rosário Central, é um feito maravilhoso para a região Nordeste e mostra também a questão do bom planejamento, né, da direção do Fortaleza, né? Que até 2017 estava na Série C e hoje aí luta entre a parte de cima do Campeonato Brasileiro e agora tá numa final de Sul-Americana, né? Acho que é um bom exemplo que, por exemplo, o Corinthians e até o próprio Cruzeiro deveriam observar, né? E falando aqui desses outros times, o Atlético Paranaense é um time que tá, né, ganhando, não tá tendo não o destaque assim do Brasileirão, mas tá fazendo o básico, tá subindo na tabela, tá fazendo o básico e tá ganhando os pontos, e é isso, cara. Perdeu também, sem contar que perdeu o principal jogador, que é o Vitor Roque, que tava, aliás, não vai jogar mais esse Brasileirão, tava ajudando, era o principal goleador do time, era o cara principal, assim, é a cara do Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense também se manter no campeonato é difícil, porque, pô, se perdeu o principal jogador, e perdeu, isso foi feito no último jogo, que perdeu pro Coritiba de 2-0, do Lanterna. Então, o time, assim, perde, mas eu acho que fazendo o futebol que tá fazendo, acho que pode subir ainda mais ou até se manter, porque não tá numa posição ruim. O Atlético Mineiro também, o Felipão tá fazendo feijão com arroz e tá vencendo, cara. Jogando bem? Não, mas tá vencendo. É isso, cara. Fazendo o básico. O Flamengo, eu não entendo, não tá nem fazendo feijão com arroz, não tá em quinto. Pelo menos isso, porque, pô, se tivesse mais abaixo aí, pô, não dá. Então o Fluminense também nem se fala, né, cara? Uma coisa que eu comentei questão do Germancano, cara, o cara guardou o futebol dele inteiro do Brasileirão pra jogar na Libertadores. E o que ele tá goleando na Libertadores é brincadeira. Mas mesmo assim, o Fluminense também tá jogando, né, cara? Tá fazendo. Não tá tão bem assim no Brasileirão, porque claramente tá poupando
o foco principal é a Libertadores. E tá certo, tá certo. E mostra o quanto o trabalho do Diniz é bom, porque, cara, você trabalhar na seleção, se preocupar com quem você vai convocar para a seleção e ainda focar no Brasileirão, e nisso tu fazer bons jogos com a seleção, manter teu time em sexto lugar no Brasileirão e levar teu time para uma final no Libertadores, só tem que exaltar ainda mais o trabalho do técnico. Então, cara, são bons trabalhos, acho que esses caras estão fazendo o básico e dão um resultado. O Flamengo, como eu disse, eu não vou nem citar. Se vocês quiserem falar, e aí eu não vou comentar do Flamengo hoje. O Tite vem mesmo? O Tite vem mesmo? Cara, eu liguei pra ele disse que, pô, não sabe, mano. Tá uma dúvida aí. Ele, não sei se eu vou assumir o Sampaio ou o Flamengo. Meu coração, ele, sabe, ele bate forte pelos dois times, então ele tá nessa dúvida ainda, cara. Se ele vai vir pra Bolívia, querido, ou vai pro Flamengo. Cara, aí ele tá... Não, e se o Tite for, a primeira coisa que ele vai fazer é dar um tapa no Gabigol, né? Depois daquela... Quem lembra, né? Quando o Tite não convocou ele pra seleção, a recepção do Gabigol lá, né? Então, vai dar um clima amigável essa chegada do Tite. Verdade, um negócio interessante. Então agora a gente vai para os 4 primeiros colocados aí, em busca da vaga da Libertadores ou em busca de ser campeão do campeonato, que não está muito difícil. Temos aí em quarto o Palmeiras, o terceiro Grêmio, o segundo Bragantino, quem diria, e o primeiro Botafogo. E aí, Kepler, o que tu acha aí? Será que o Botafogo consegue focar mais uma vez e perder esse título? Olha, eu acho que depois que eles demitiram o Bruno Lages, que já tinha pedido demissão e a direção do Botafogo não tinha aceitado, acho que agora acho que o negócio vai começar a decolar pro Botafogo. Até porque deixar o Tiquinho Soares no banco é, no mínimo, uma loucura, né? Mesmo que ele esteja se recuperando de uma contusão ainda, é um grande jogador. E o que se comenta na imprensa esportiva é que o clima com o Bruno Lage já na semana passada já não estava bom. E a demissão teve o apoio da direção de futebol e da própria SAF, né? E com isso, os jogadores dizem que vão assumir esse compromisso de buscar o título, né? De seja quem for o técnico, agora tá o inteirinho, de que o Botafogo tem que ser campeão, né? E eu acho que tem que ter esse tipo de atitude mesmo, porque o Bragantino se aproximou, né? Diante do Palmeiras aí, dos tropeços de Palmeiras, Flamengo. Conseguiu subir e chegar nessa vice-liderança aí, inédita na história do Bragantino, né? E se continuar vacilando, há o risco do Bragantino ganhar esse inédito campeonato brasileiro, que eu sinceramente quero que não aconteça, né? Prefiro ver o Botafogo quebrar esse jejum aí de 35 anos aí sem ganhar um brasileiro do que ver o Bragantino ser campeão. Mas eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. E o Grêmio, cara, o Grêmio é um time. É engraçado o Grêmio tá aí porque você olha, não é. Tirando o Suárez, que é um cara que faz a diferença, não é um time ruim, mas também não é um time maravilhoso, assim, em termos práticos, né? Inclusive aquele jogo Flamengo e Grêmio da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio conseguiu jogar mais a segunda partida, né? Teve muitas oportunidades, mas não conseguiu fazer frente ao Flamengo, que já estava em crise, né? Com o São Paulo e tal. E é interessante o Grêmio em terceiro lugar aí, porque de certa forma não deixa de ter uma regularidade, né, no campeonato. Mesmo que alguns questionem alguns jogos do Grêmio não terem sido tão bons, né? Mas outros jogos foram muito bons, né? Nesse campeonato. Que diga aquele empate de 4-4 aí, recentemente. Jogaço. Inclusive, os 4, talvez... Não os 4, talvez tirando o Botafogo ou o Bragantino, talvez o Grêmio e o Palmeiras. Tu vê, assim, os últimos jogos... Pô, tu pensa, cara, acho que outros times estariam melhor nessa posição, sabe? Mereciam mais essa colocação no campeonato. Porque, pô, o Palmeiras, acho que teve uma queda, podemos dizer assim, no campeonato. Porque o normal você vê nas temporadas passadas o Palmeiras em segundo, pelo menos, ou primeiro, cara. Era o normal de se ver. Mas acho que o Palmeiras está sentindo agora essa questão de você disputar também outros campeonatos. E não era uma coisa fácil para eles. Mas que essa temporada eu não entendo essa ideia do que aconteceu. Tu acha que foi isso? Que é falta de investimento no clube, contratação? Tu acha que é a principal essa queda, entre aspas, do Palmeiras?
A queda do Palmeiras aí, a falta de contratação, né? O Dudu se contundiu e aí o pessoal viu que não tem um substituto à altura do Dudu. O Abel não quer botar a meninada, né? Por exemplo, nessa derrota aí que o Palmeiras sofreu pro Bragantino, o primeiro tempo o Palmeiras dominou, mas aí o segundo tempo o Bragantino virou e o Abel ficou olhando pasmo, assim, sendo que ele poderia fazer outras substituições, né? O Abel tema em não usar o Endrick, né? E que tem sido diferencial, né? E tem entrado aí colocado fogo nos jogos, mas falta contratação, né? Tanto que agora o Palmeiras vai atrás, né? Tá tentando aí contratar o Bruno Henrique do Flamengo e outros aí no mercado para poder reforçar o time, porque até então, e isso é interessante, até o início do ano, isso era o Palmeiras se vangloriar, a gente não precisa de muita contratação, basta ter conjunto. Mas precisa, assim, é óbvio que há um conjunto no time do Palmeiras, mas agora tá sentindo. Não tem elenco, né? Não tem elenco. E aí os resultados ruins no Brasileirão, né? E na Libertadores, apesar daquele 4-0 lá no Deportivo Pereira, lá na Colômbia, foi 0-0 o jogo de volta, né? Aqui no Allianz Parque. E depois 0-0 com Boca Juniors, entendeu? Então juntou Palmeiras e Boca Juniors na semifinal da Libertadores, aí a tendência de ter um outro 0-0 é forte, entendeu? De decidirem essa vaga nos pênaltis. E eu acho que principal, falta elenco, falta contratação e o Dudu, né? Ter se contundido e não volta mais esse ano foi um baque pro time do Palmeiras, viu? Não consigo ainda achar alguém para substituir pelo menos até o final do ano. E agora só no que vem. Por que será do Abel muitas vezes não colocar o Ender? Os jornalistas, sempre que tem coletivo, questionam isso. Eles dizem, não, eu tô preparando ele. Sendo que já até apareceu aí na imprensa que se o Wade, que quantos mais minutos ele joga e gol ele faz, o Palmeiras ganha percentual nisso, porque valoriza ele pro mercado do exterior, né? Obviamente, pro Real Madrid. Mas ele, por teimosia dele, e tem sido nítido, por mais que não tem experiência. Os jogos que ele entrou, o time mudou, entendeu? Ganhou mais gás, né? Mas ele teima nisso, né? E isso tem, inclusive, irritado ele, né? As discussões com o jornalista entre o Abel têm se tornado mais frequentes porque estão tocando nesse ponto, né? E aí eu, como Palmeiras, falo, eu já acho o Abel chato, é aquele técnico. É um bom técnico, mas ele se acha o Guardiola da América do Sul e não é, entendeu? Não é. Às vezes sinceramente, como palmeirense, muitos palmeirenses vão até me crucificar. Eu torço pro Fluminense ganhar a Libertadores, porque pra galera começar a acordar, olha, já deu, tem que contratar e tem que mudar o estilo de jogo do Palmeiras. É um estilo posicional, tá jogando que nem time europeu e é chato de se assistir. O jogo Palmeiras e Boca Juniors, Palmeiras e Deportivo Pereira, aqui no Allianz Parque em São Paulo foi extremamente chato, cara. Extremamente chato. E aí não sei, entendeu? E os jornalistas portugueses já tinham falado, tirando o Jorge Jesus que vem aqui, Abel Ferreira, o Bruno Lages, antes do Bruno Lages, o outro técnico português que eu me esqueci o nome, que foi para a Arábia. Eles ficaram, olha, vocês estão dando muita moral para uns técnicos que aqui a gente achava normal, entendeu? O Jorge Jesus era realmente o cara excepcional de Portugal, mas os outros. Então, assim, hoje eu acho uma teimosia do Abel, entendeu? Qualquer outro técnico botaria um Endrick assim, não vai começar jogando início de segundo tempo, pra incendiar a galera, entendeu? E às vezes ele não muda, não bota. Voltou nesse outro jogo aí contra o Bragantino, porque basicamente teve que usar, como o pessoal fala, garotada, né? Do Palmeiras, mas complicado. Não, o Abel Ferreira quer ser tanto o Guardiola que coloca o Mike na ponta, tá ligado? Daqui a pouco tá fazendo igual o Guardiola colocando o Zinchenko no centroavante, vai ser o Mike como centroavante. Eu acho que talvez essa dele com o Enter de não colocar ele pra jogar, porque talvez ele pense, pô, eu já não vou, o moleque já foi vendido pro Real Madrid. Eu vou colocar um cara que já não vai contar, já não vou contar com ele daqui uma temporada, sabe? Pode ter isso, sabe? Mas aí é um erro dele, porque tem que colocar um jogar pra ter mais experiência. A galera pergunta no pé do Enter, pô, é um moleque, sabe? Completou 17 anos, bora, pô, pouco tempo. E tem que colocar um moleque pra jogar pra se acostumar, cara. Futebol brasileiro. Porque se o cara não estiver acostumado com o próprio futebol brasileiro, tiver dificuldade, quando chegar lá na Europa, no Real Madrid vai
sentir mais dificuldade ainda mais pelo time que o Real Madrid tem agora, sabe? Pega o exemplo do Vini Júnior. É verdade. Temporada que ele, foi xingado e aonde ele tá agora, sabe? Então, cara, tem que colocar o moleque pra jogar, ter experiência. E realmente é um moleque que dá gás no jogo. Pode ainda não ter tantos recursos assim na hora do jogo, mas é um moleque que tem energia, joga, vai botar gás no jogo, tem velocidade. Ele e o outro, acho que é Luiz Guilherme o nome dele, também é um bom jogador. É isso, cara. Enquanto a Leila Pereira tá comprando o seu avião, o time tá querendo contratação e não tá tendo. E tu vê tanto que o Palmeiras caiu, que tu vou pegar aqui os jogos, tu vê que realmente caiu quando o Palmeiras perde de 1-0 pro Grêmio. Então, aí realmente o time tá numa fase impressionante. Não, o mais impressionante é o Palmeiras perder pro Bragantino, que aí já é um freguês do Palmeiras. E o Bragantino, beleza, irmão? Respeito o Bragantino, a história do Bragantino aí, valeu? O Bragantino você não ganhou um Paulistão por conta do Palmeiras, porque toda vez que pega o Palmeiras, aí cai. É Paulistão, é Copa do Brasil. O Bragantino só de vez em quando tem Brasileirão e tal. É inveja só porque ele ganhou de 2-0 do teu time, né? Não, cara, é isso, mano. Respeita a história do Sacha, beleza? O Sacha lá, Vitinho, beleza? Lucas Evangelista que joga uma bola. Beleza, irmão? Respeita a história do clube. Vai ser campeão, beleza? Já cravo aqui, Bragantino campeão, Botafogo é o caramba, irmão. Bragantino campeão, beleza? Já dou logo o papo. Botafogo, tô nem aí. Botafogo, eu quero que pipoque mesmo, irmão. Tô nem aí, pô. Não quer rir da nossa cara quando a gente perde? Vai ser campeão. O Flamengo já é zoado a temporada inteira. Aí vai lá o Botafogo pra zoar ainda mais. Quero, irmão. Beleza? É rival, tô nem aí, irmão. Que pipoque mesmo. Se ganhar, parabéns. Beleza. Merecido, né, irmão? Eu fiz o básico, até porque, pô, pra quem abriu uma vantagem elástica de pontuação, né? Pô, tem que ser campeão, né? Eu acho muito difícil o Bragantino ser. Tem um time jovem e tal. Tem o Lucas Sacha, grande amigo do Luan do Grêmio. Grandes amigos. Tá jogando muito bem. Mas eu não acho que o Bragantino tem aí força suficiente pra passar o Botafogo e ser campeão, não. Falando aí de quem eu acho que vai ser campeão, aí eu ainda acho que vai ser o Botafogo. Principalmente porque demitiu o Bruno Lage, que eu acho que já é um negócio que devia ter pedido até antes. Quando ele pediu para ser demitido, já devia ter demitido, mas continuou com ele. Foi um cara aí que na minha opinião, atrasou o título do Botafogo. O Botafogo poderia estar numa vantagem muito maior, uma situação muito mais confortável. E eu tenho certeza que até mesmo esse desconforto aí que foi o que impulsionou aí os jogadores do Botafogo a fazer essa pressão para demitir o cara. Porque o que a gente viu do Botafogo no primeiro turno e o que a gente viu nesse segundo é completamente diferente. Eu acho que o Botafogo agora, não sei quem vem, estava falando até do João Carlos aí como auxiliar técnico, ou como auxiliar e interino por enquanto, né? Me parece aí que o grupo quer muito mais um cara aí que eles já confiem para seguir no campeonato, que eu acho que é até bem mais inteligente, já que o grupo tá fechado, o que tá dando problema era o técnico, né? E eu acho que o Botafogo vai ser campeão, ainda tem tido essas atrapalhadas aí do Bruno Lage, tá ligado? Inclusive a campanha do Botafogo me lembra. Pô, meu irmão. Impressionante. Eu vou seguir aqui. Vai lá. Inclusive, eu falando agora sério aqui do Botafogo, quero que vença. Não, se ganhar, tudo pra vencer. Se ganhar, merecido também, cara. Vacilou mas vacilado com o Bruno Lage. Deu, mas, cara, acho que tem tudo pra ser campeão. Talvez um campeão, né? Talvez um campeão inesperado, se tu for ver o Botafogo da temporada passada, tu não ia imaginar que ele seria primeiro hoje até a 25ª rodada. Então, tá fazendo um bom trabalho, talvez, dependendo de quem for assumir agora o Botafogo, possa ajudar, né? Até antes do Bruno Lage chegar, o técnico interino de antes estava até indo bem, cara. Mas não sei a que fim deu esse técnico, não sei se foi para um outro clube, mas conseguiu até ajudar ainda depois da saída do Luiz Castro. Mas é isso, cara. Acho que o Bragantino realmente não pode só ficar com essa segunda posição aí no campeonato. Acho que realmente não tem muita força assim também para subir, mas pegar a primeira colocação. Mas é isso. E bacana que ainda vão se enfrentar, né? Sim. Acho que lá pro finalzinho já eles se enfrentam.
mas se aí o Bragantino mantém um bom futebol, vence a maioria dos jogos, vencer todos é difícil, mas vencer a maioria e pega o Botafogo, que vai pegar em casa, e vence, pô, aí dá pra sonhar, cara, dá pra sonhar com o título. Pô, a remontada. Eu só não acredito. Eu acredito mais no Bragantino fazer isso do que no Grêmio. Nem parece que eu sou gremista, mas eu sou. É porque realmente é uma campanha do Grêmio e que eu não esperava e que eu acho que tá fazendo até mais do que o time pode fazer, sabe? Ainda que tenha o Suárez. Então, eu acho que o Grêmio não vai ameaçar o Botafogo, como ameaçou em algum momento do primeiro turno. Mas acho que é um time que vai continuar aí nessa terceira, quarta posição. Vai ser aquilo que o Grêmio sempre é no Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos o Renato acostumou o Grêmio ser, que é um time que está sempre ali nos quatro primeiros, de vez em quando ameaça o líder e tal. O Grêmio vai ficar nessa daí. Vai ficar um negócio assim entre Botafogo, Bragantino e pode ter uma equipe que comece a vencer partidas, né? Sabe, até mesmo o Fluminense, agora que já está garantido na Libertadores, né? Na final. O Flamengo. O Flamengo, O cara não lembra do... Nossa, clubismo te cega, moleque, é impressionante. Nossa, e agora, antes de finalizar o programa, eu queria partir para um outro lado, a questão do individualismo, né? Dos artilheiros do campeonato. Eu tenho aqui uma coisa assim que eu fiquei analisando, é que eu acho que faltou mais de individualismo nesse Brasileirão, sabe? Até em quantidade de gols. Assim, o líder é o Tiquinho com 14, é bastante gol, beleza, mas se tu for pegar os Brasileirão passado, eu acho que tinha jogadores com muito mais destaques, assim. Vocês acham que falta mais essa questão do individualismo, faltou mais nessa temporada? Ou vocês acham que os clubes tiveram mais trabalho, assim, coletivos, em grupos? Tu acha aí, Kevin? Isso é um aspecto interessante, porque realmente, se tu pega o Tiquinho Soares, artilheiro com 14 gols, né? Para quem já teve artilheiros monstruosos aí, tipo Edmundo, Fred, Washington, Coração Valente, aí, que eram casos realmente individualistas, né? Isso talvez seja uma mudança da forma de jogar dos clubes no Brasileirão, né? Tu percebe que são time, mesmo o Cano, que é um cara finalizador, ele joga numa coletividade de... Ontem mesmo no jogo contra o Internacional, voltava para dar passe para ajudar a equipe, então ele perde muito aquela característica do atacante clássico, finalizador assim. Talvez por isso tenhamos um artilheiro aí abaixo dos 20 gols, né? Eu não acho que o Tiquinho Soares vai fazer 6 gols para ficar com 20 até o final do Brasileirão, entendeu? Posso queimar a língua? Posso. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o principal fator disso acontecer é que hoje os times estão mais coletivos e tal. E tem poucos também atacantes com o famoso fominha, né? O finalizador para tentar sempre buscar o gol, né? Tem muito disso. É uma mudança até organizacional dos times brasileiros, assim, na minha opinião. Eu lembro muito do Claudinho, né? Que ele não era assim um centroavante em si no Bragantino, mas que terminou com um destaque maior, né, no campeonato. Sim. Foi o de 2021. Não, foi 2020. Ele meteu uns 20 gols, não foi? 20, 21. E algo que é o que surpreende, né, cara? Porque, sei lá, parece que tu tá perdendo grandes jogadores no futebol brasileiro, né, cara? Isso aí. Cara, eu acho falar, que cara. Pode falar. Eu acho que é mais isso aí que Kepler falou mesmo. Assim, é uma maior divisão dos goleadores. Se for pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Paulinho tem 10 gols. O Hulk tem 8. Aí tu pega o Grêmio. O Luiz Soares meteu 8. E a maioria no primeiro turno, né? É porque teve mais jogos e tal. O Cristaldo já meteu 6. Aí o Bragantino, então o amigo do Luan, o Sacha. Exatamente, cara. E isso acaba justamente. Ele deu um exemplo bacana aí do Atlético Mineiro, que o Hulk é um cara que só fez 8 gols, mas volta pra dar muito passe pra galera fazer gol, né? E o Paulinho no mesmo time só tem 10, assim. E se o Hulk fosse mais individual, ele teria mais gol, mas a gente não saberia se o Atlético Mineiro estaria nessa posição atual, né? Tem isso também. Eu acho que ele
realmente de ser esse cara goleador, o principal do time, por conta do Paulinho, realmente. Porque senão ele certamente seria talvez o artilheiro do Atlético Mineiro. Mas apesar de ter 8, a média dele em si de participações é boa, porque se eu não me engano, eu acho que ele tem uns 9 assistências, eu acho. Mas aqui, por mais que eu fale que não teve, parece que não teve tanto destaque assim do individualismo dos jogadores, mas é legal de ver os jogadores mais novos, né? Talvez futuros da seleção brasileira, com o Marcos Leonardo, o Vitor Roque, também estão se destacando e talvez possam brigar. Vitor Roque não, mas o Marcos Leonardo brigar com o Tiquinho para pegar essa posição de artilheiro do campeonato. O Marcos Leonardo passou, o Vitor Roque empatou na Real com 11 gols e é o destaque do Santos. Então, é bom também, por um lado é bom ver, né, um jogador jovem que parecia que iria sair do Santos, mas não saiu, tá ajudando muito o Santos e tem uma média muito boa. Então, por um lado, é legal de ver. Exato, tá carregando o time nas costas. Mas, por um lado, por esse lado, é bom de ver. Tem essa divisão. E também tem a questão de que alguns jogadores que a gente se acostumou a ver se destacar no Brasileirão não se destacaram. Aí volta o Flamengo, Gabigol, o Veiga tem 7 gols, mas não é o que a gente está acostumado do Rafael Veiga, do Palmeiras, sabe? Então acho que vai muito por isso, assim, de alguns jogadores. O Cano meteu 7 gols, assim, que a gente esperava mais, só que não conseguiram render tanto, assim, no Brasileirão. Pelo menos no Brasileirão. É verdade. Exato. É isso, cara, é isso. Esse foi aí nossas análises aí do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente ainda não tinha feito, né, sobre o Brasileirão em si. Comentamos aí de times, a gente ainda não tinha comentado. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Agora vamos com as considerações finais aí de Kepler Ribeiro. As considerações finais, antes de mandar um salve aí, espero sinceramente aí que o Botafogo acabe aí com o jejum dele de 35 anos, para as crianças verem o hino do Botafogo todo na TV, né? Eles só sabem isso quando alguém passa com um carro de som alto na rua. Então... E, inclusive, é a piada, né? É a piada do Porta dos Fundos, né? De repente começou a ter esse surto de um monte de camisa do Botafogo, assim, e às vezes as pessoas até dizem, é o Botafogo ou é o Juventus? Aí não, é o Botafogo. É o Botafogo. O meu salve de hoje aí vai pro pessoal da Armênia aí, que vive um momento difícil. Não sei se vai chegar a mensagem para eles, mas respeito aí todo o povo da Armênia. E também o povo da capital, lá da Coreia do Norte aí, que já me falaram que escuta. Como? Não sei, mas escuta. Caraca! Grande Coreia do Norte. E tu aí, Ricardo, dê suas considerações finais. Eu tô assustado que o Pego chegou até na Coreia do Norte. Impressionante, mas eu vou ser mais modesto, onde eu quero que o Cego chegue, né? Eu espero que o Cego continue chegando na Índia, mas também vá para outros lugares, vá para a Finlândia, vá para a Suécia, para a gente ter um público aí também elegante, né? Um pessoal assim diferente e tal. Quanto ao Brasileirão, eu imagino que vai ser um campeonato bem disputado. Eu espero que o Grêmio consiga o campeonato, consiga o título, ainda que seja quase impossível, sabe que é o Grêmio e é o Renato treinando o time. E não é uma Copa do Brasil, que é só que o Grêmio consegue ganhar. E o meu salve aí vai para o pessoal do Anjo da Guarda. O pessoal do Anjo da Guarda, lugar onde eu moro, e tá escutando o Pego todo dia. Perfeito. Então aí, galera, agradecer aí por mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. Vocês, por favor, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Pô, não custa nada, deixar um like lá, ativar o sininho, não custa, galera. Beleza? Dá essa moralzinha. Pô, vocês vão... Nosso presente aí de Natal antecipado é isso aí, galera, que vocês podem fazer, beleza? Chegar a se inscrever, perfeito, chegar assim inscrito, pô, dá pra chegar, galera, dá pra dar essa moral. Acompanhar no Spotify também, não custa nada, galera. Pô, vocês vão estar fazendo até um favor pra vocês mesmos, né? Pô, vai numa casa, beleza? Coloca um segue lá, pô. Pô, não. Pô, eu sei que colocar uma música é legal, mas, pô, escuta aí, pô, 3 caras aí falando de um futebol de uma maneira ousada. Pô, não custa nada, né, não?
Então é isso, galera. Hoje eu não recebi a questão de salve, então vou mandar um salve aí pro Kepler Ribeiro e pro Ricardo Miranda que acompanham. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis.